Por favor, sintam-se à vontade para me chamarem de louco, estúpido, ignorante e fanático. Eu estou aqui para alertar todos vocês de algo que está prestes a acontecer com o nosso planeta. Todas as evidências apontam que nós estamos caminhando para aquilo que a escatologia chama de princípio do fim. É notório, está diante dos nossos olhos, que as coisas não estão normais. A cada dia nós somos surpreendidos com uma novidade, como por exemplo agora os cientistas da NASA chegaram à conclusão com relação a um fenômeno que vai ocorrer dia 4 de julho do ano corrente, 2022. Foi ventilado para todas as mídias, todas as empresas de notícia, que no dia 4 de julho de 2022 acontecerá um fenômeno de deixar todo mundo de orelha em pé, gente. Algo assim surreal. A Terra vai se afastar do Sol, certo? Isso quer dizer que vai surgir mais gripes, mais tosse, mais problema respiratório, porque os lugares que são frios vão ficar mais frios ainda. Os lugares que são quentes vão ficar frios, certo? Está acontecendo algo estranho. Antes de ontem, o mundo foi pego de surpresa com um vídeo que surgiu na China, né? Esse vídeo bateu recorde nas plataformas lá das redes sociais da China, com mais de 150 milhões de visualizações, assim, em poucos minutos, né? O céu ficou vermelho, simplesmente o céu ficou vermelho, a população muita gente entrou em desespero, e aí eles tentaram explicar, o governo tentou explicar, dizendo, os cientistas falando que tinha muito a ver com a questão das embarcações, enfim. Eles trouxeram a explicação científica, mas nós sabemos que não, que está acontecendo algo estranho. Antes de ontem, um terremoto na Argentina, 6,8 de magnitude, um grande terremoto que pode ser sentido o tremor de terra em São Paulo, né? Aí agora, ontem, mais uma notícia, na Índia, os pássaros estão caindo com a forte temperatura. Nunca houve isso na Índia. Mas os pássaros estão desmaiando nos ares e caindo com a forte temperatura. No México, o mês passado, fomos pegos de surpresas com um bando de aves que vinha voando e de repente milhares de aves morreram, como algo inexplicável, né? Cogitaram que eles bateram num fio de alta tensão, mas foi descartada. Teve tantas especulações, né? Cada um dizia uma coisa, no final das contas é um mistério. É um mistério. Alguns pontos também na Inglaterra, as aves caíram, do nada morreram no espaço e caíram na terra. Muitos vulcões entrando em erupção. Eu gosto muito de dizer o seguinte, tem pessoas que dizem assim, seu babaca, isso aí sempre existiu, desde o princípio, desde que o mundo é mundo, que existiam os terremotos, mas eu sempre vou bater nessa tecla, nunca houve tantos fenômenos naturais, tantas catástrofes naturais, como no século XXI. Se somássemos todos os eventos, todos esses fenômenos que ocorreram nos séculos anteriores, se nós somarmos todos eles, não vai bater os que aconteceram, o que estão acontecendo no século XXI. Os terremotos, as tsunamis, os furacões, os vendavais, né? Os vulcões entrando em erupção constantemente. Algo que era impossível de acontecer, está acontecendo. Existem 2 lugares no mundo que não pode haver terremotos. A Macedônia é um desses lugares. Aqui no Brasil é outro lugar que não pode, segundo a geografia, né? Segundo a sismologia,
Não pode haver terremoto porque nós estamos aqui no Brasil sobre uma placa tectônica. Então, quando acontece um terremoto, é justamente quando uma placa tectônica se choca uma com a outra, às vezes no mar, e ali provoca a tsunami. A tsunami atiça os vulcões podem entrar em erupção, né, dentro do mar, e pode gerar ondas gigantes e promover terremotos. Mas isso está descartado, porque aqui no Brasil, acredito que em João Câmara, próximo a Natal, tem terremoto direto, né? Ou seja, as coisas estão fugindo do seu natural, gente. A natureza está fugindo do seu natural. Nós estamos aí agora em meio a uma batalha entre a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. A palavra Rússia, na língua sumeriana, quer dizer terra das trevas. Vladimir Putin, o nome Vladimir Putin quer dizer Vlad quer dizer Senhor, e Putin quer dizer paz, Senhor da paz. Aí você pode dizer assim, por que você está enfatizando esse assunto nesse contexto? Parece que não tem nada a ver. Aí eu digo para você, tem tudo a ver esse contexto, o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, certo? Tem tudo a ver, porque tudo isso está na palavra. Jesus disse, gente, eu não vou me cansar de dizer, Jesus disse que no final apareceriam essas coisas, guerra, rumores de guerra. Nunca houve, na atualidade, como nunca houve antes dos outros séculos, como na atualidade, né? Olha, guerra, fome, pestes. Quando o homem controla uma epidemia, uma pandemia, aparecem outras mais ferozes, mais violentas do que as anteriores, certo? Os homens aí estão noticiando que vai surgir coisas aí terríveis. Eu não sei se vocês viram a revelação daquela senhora de 73 anos, a mexicana. Ela teve uma revelação de Deus, onde ela foi arrebatada para o futuro. E ali o anjo começava a falar com ela, o anjo dizia assim, a senhora está no ano 2030. Ela disse, como assim? Ela disse, você está no ano 2030. E ela observou que as pessoas usavam aqueles capacetes como astronautas. E ela perguntou ao anjo o porquê daquilo. Aí o anjo disse, olha, em 2019 para 2020 surgiu o que vocês sabem, né, no mundo inteiro. E os homens pensavam que tinham controlado em 2022, mas em 2025 surgiu uma pior do que todas as anteriores. E está todo mundo usando esses capacetes, mas mesmo assim ela ainda está conseguindo vencer os homens, sabe? E ela observou tudo isso naquela revelação. Ela observou que os homens não usavam mais moedas em cédula, não tinha mais dinheiro em cédula, nem cartão de crédito. Era um sistema que era usado na ponta do dedo, na mão direita, ou na testa, através de uma leitura facial. Você comprava, você transmitia os seus dados bancários, tudo pela testa ou pelo dedo. Isso foi uma senhora de 73 anos, que estava em 3 dias de jejum. Deus mostrou tudo isso a ela, e tudo isso está na palavra de Deus. Depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja, vai acontecer coisas horríveis aqui na terra, gente. Toda essa guerra, esses conflitos das nações, eles estão se preparando para a implantação do governo do anticristo, certo? Um dos alvos principais, gente, eu vou dizer aqui para você, muita gente não sabe, né? Um dos alvos principais é Israel, e a mídia não noticia isso, mas Israel é um dos alvos principais das nações. Quem viver verá. Olhe, lá em Israel, é onde está as maiores riquezas do mundo, gente. Muita gente não sabe disso, mas o Mar Morto comporta em suas profundezas uma riqueza estimada em mais de 65 trilhões de dólares.
Toda a indústria farmacêutica de nível mundial depende das riquezas do Mar Morto, que pertence a Israel. Então Israel é um alvo. Existem algumas nações por aí, alguns reis, não quero nem dizer aqui o nome dos países, de alguns países, superpotências, que estão de olho há muito tempo nas riquezas de Israel, certo? Parece que não está muito em evidência essa questão, mas quem viver verá. Vocês vão ver que tudo vai convergir para Israel. E a Bíblia fala sobre isso. Depois que Jesus voltar, gente, ele vem a primeira vez para arrebatar os santos, os salvos, os escolhidos. E ele virá a segunda vez. Aí depois que ele que ele voltar na primeira fase, eu sei que muita gente aí não concorda com essa corrente de explicação, mas você tem que respeitar como eu respeito você dizer que Jesus só virá uma vez novamente. Respeito a sua ideia teológica, o seu ensinamento escatológico, mas eu acredito, eu sou da corrente de explicação, de entendimento, que Jesus virá duas vezes. Que ele virá uma vez em duas fases distintas, podemos falar melhor assim. Virá uma vez para a igreja, para arrebatar os santos, os salvos, e virá outra vez com a igreja. A primeira vez ele virá, vai ser algo invisível. Se como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, né? Vem como um ladrão, ninguém está esperando, naquele exato momento ele chegou, levou. É o rapto, da palavra raptar e tomar com força. Muitos vão dizer que são os marcianos, os extraterrestres, que levaram o povo da terra, mas a gente sabe que é o arrebatamento da igreja. Depois que Jesus voltar e levar a igreja, acontecerá 3 guerras aqui na terra. Uma delas é Gog e Magog. Essa batalha acontecerá, gente, nos montes do território de Jerusalém, da Palestina, de Israel. Não é a batalha nos vales, é nos montes. Olha, o assunto é muito vasto, muito complexo, certo? E nós estamos vendo que nós estamos no princípio, no início. Jesus disse, olha, cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Gente, nós estamos no ano 2022. Já surgiram mais de 2.000 Cristos. Mais de 2.000 falsários. Pessoas se intitulando ser o próprio Cristo. Certo? Tudo que Jesus disse está se cumprindo. É como se Jesus tivesse com um computador, com as informações de todas as notícias hoje atuais, como se ele tivesse com um mega computador na mão, vendo as notícias do futuro 2.000 anos na frente. Entendeu? E é como se repórteres e telejornais do mundo inteiro tivessem emitindo informações para Jesus 2.000 anos atrás, dizendo o que estava acontecendo. Jesus disse tudo isso. Está entendendo? Pela revelação de Deus, Jesus viu tudo isso há mais de 2.000 anos atrás. E os discípulos noticiaram, os discípulos registraram, como os profetas antes de Jesus também falaram sobre tudo isso, gente, que tá acontecendo diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós optamos ficar com a mentira do que abraçar a verdade. Muitas vezes nós não queremos aceitar e chamamos esse tipo de mensagem de loucura, de fanatismo. Mas pouco a pouco a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, gente. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém se apavore, ninguém tenha medo. Jesus disse, olha, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque há uma diferença do fim do mundo para a volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer instante, hoje mesmo. E o fim do mundo não é assim. Apocalipse capítulo número 21, João disse, eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais. Deus vai transformar essa terra. O fim do mundo não é agora, não é amanhã, porque Jesus virá antes.
Depois que Jesus voltar, haverá 7 anos de grande tribulação e ainda não é o fim. Aí vai acontecer todo o apocalipse dentro desse contexto de 7 anos. Falsa paz, anticristo, cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho. Né? Pessoas que afirmam que eles já estão em evidência. Eu sou da outra corrente de explicação, que os 4 cavaleiros, que representa a falsa paz, que representa a guerra, que representa a fome, que representa a morte. Eu sou da corrente de entendimento que eles só vão começar a atuar no período de grande tribulação. Eu queria muito ver o seu comentário, se você ainda está aí, eu queria ver muito o seu comentário aqui embaixo, se você crê assim como eu estou dizendo. Eles vão atuar no período de 7 anos, certo? Então, gente, estou aqui sempre repassando aqui para vocês esses acontecimentos escatológicos. Isso é escatologias. Isso é escatologia. A Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu sou o Sátrio Araújo. Se você filmou algo assim no céu, estranho, um fenômeno, aconteceu algo que você registrou, você tem desejo de mostrar para as pessoas, se precisar da minha ajuda, entre em contato comigo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.